Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje mais um domingo, dia do Senhor, onde nós estamos reunidos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, para aprender um pouco mais da sua santa palavra. Hoje nós temos a nossa aula virtual ainda de maneira gravada e esperamos em Deus que no próximo domingo já estejamos aqui na igreja, uma parte da igreja, tendo a aula presencial, sendo transmitida de maneira ao vivo. Queridos irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 42. Vamos ler aqui os 5 primeiros versos deste Salmo. Salmo de número 42, os 5 primeiros versos. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra bendita. Que nós ainda hoje, mesmo em meio a tantas dificuldades, ó Deus, que o nosso mundo vive, que nós possamos ainda ter em Ti, ó Deus, nosso sustento, nossa segurança, que nós possamos ter a confiança em Ti, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, sempre anelar pela Tua presença. E que enquanto estivermos diante de Ti, diante da Tua palavra, ó Deus, nosso coração possa se alegrar, ó Deus, por saber que um dia estaremos com o Senhor, ó Deus, na morada celeste. E lá nada mais sofreremos, ó Deus, teremos alegrias perpétuas. Te agradecemos por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos agora cantar um cântico com a nossa equipe de louvor.
Muito bem, queridos irmãos, vamos conhecer agora nossos aniversariantes da semana e assim também orar por eles, agradecendo pela vida deles no nosso meio. Vamos conhecê-los? São esses então os nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, completaram mais um ano de matrimônio. Vamos orar por esses irmãos?
Santo e eterno Deus, te agradecemos pela vida desses nossos irmãos queridos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, dando a eles mais um ano agradável na tua presença, ó Pai. Obrigado a Deus por cada um desses irmãos, obrigado por eles estarem no nosso meio, por fazerem parte da nossa família, a família da fé, e que assim, ó Deus, possamos aproveitar as suas vidas como um vaso de bênção para nós. Te agradecemos por cada um desses irmãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, antes da gente ir para a nossa aula, gostaria de dar alguns avisos para vocês. Hoje à noite nós teremos nosso culto e peço a você que vier, por favor, faça a sua inscrição. É muito importante termos a inscrição feita para a gente se preparar aqui na igreja. No dia 31, nós também vamos ter o nosso culto ao Senhor. Dia 31, às 20 horas, teremos o culto. E nesse culto também é necessário fazer a inscrição. Por favor, se atente para isso e faça a sua inscrição quando receber o link do número da igreja, tá bom? Lembrando você que então, dia 3, próximo domingo, nós vamos ter a nossa EBD reaberta de forma parcial. Nós vamos ter 3 classes reabertas: a classe dos adolescentes, a classe dos jovens e a classe dos adultos. A classe dos adultos, que vai ser aqui no templo, ela vai ser transmitida ao vivo para aqueles irmãos que ainda desejam ficar em casa, tá bom? Então, aqueles irmãos que desejam vir para a igreja, que estão se sentindo tranquilos e desejam estar aqui conosco, a igreja vai estar aberta para receber vocês, tá bom? E nós vamos transmitir esta aula às 9h30, nós vamos começar a aula aqui, vamos transmitir ao vivo para vocês, como temos feito no culto, no estudo de quarta-feira, vamos fazer assim, da mesma forma, tá bom? Não vamos ter ainda a classe de crianças presencial, ainda não, esse é um próximo passo que nós estamos estudando. Então as crianças vão receber sua aula gravada na hora indicada, logo depois que acabar aqui a aula dos adultos. Então as crianças receberão ainda os vídeos das suas aulas, tá? A EBD é às 9h30 da manhã, dos domingos, e não precisa de inscrição. Para a EBD, aqueles irmãos que quiserem vir, não precisa se inscrever, podem vir para a igreja se assim se sentirem à vontade. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vamos para a nossa aula de hoje então. Tchau, até mais. Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor. E nós vamos começar a revista nova hoje com a lição 1. A revista é: o que somos, o que fazemos. O caráter determina a conduta e vice-versa. Do currículo da cultura cristã, da editora, e a revista é da linha Nossa Fé, tá bom? Então, os irmãos que ainda não pegaram, tem aqui na igreja à disposição, ok? Mas antes de começarmos, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E ajuda-nos nessa hora, Senhor, a entendermos o que o Senhor quer de nós, a entendermos, Senhor, o que precisamos ser, principalmente, ó Pai, em relação àquilo que o Senhor mesmo fez na nossa vida, ó Pai. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, nos elegeu, o Senhor nos tornou santos, ó Pai, separados para Ti mesmo, para a honra e glória do Teu nome. Então, que possamos, Senhor, corresponder a tão grande salvação, com gratidão, com alegria nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a não pecar mais contra Ti, Senhor. Livra-nos de todo o mal. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje fala assim: sua nova assinatura, novo caráter, nova identidade. Então vamos ler Efésios 4. Na revista anterior nós já estudamos esse capítulo, no versículo 1 em diante, e hoje nós vamos ler do versículo 22
a 24, que é o texto básico. Porém, vamos ler desde o 17, que é o trecho, o parágrafo, na verdade, que Paulo escreve aos Éfesos. Diz assim, a partir do versículo 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Que texto importante para a nossa vida. É um texto que nos traz a responsabilidade de realmente desenvolvermos a nossa salvação. Uma vez que fomos salvos, e isso nós podemos voltar lá no capítulo 1 de Efésios, porque vejam, Paulo estava preso, foi a primeira prisão em Roma, e ele estava preocupado com a conduta daqueles irmãos que tinham se convertido em Éfeso, com a conduta de cristãos que eles deveriam ter. E ele coloca exatamente isso no maior parágrafo da Bíblia, que começa no versículo 3 e vai até o versículo 14 de Efésios 1, que fala exatamente isso, que Deus, na sua soberania e graça, nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou, por meio de Jesus, para adoção de filhos. Então somos feitos filhos de Deus. Nós temos uma nova assinatura, nós temos um novo caráter, uma nova identidade. Na introdução, ele coloca isso: a vida de um cristão é a sua assinatura. Cada um desenvolve suas próprias marcas e estilo a partir dessa nova identidade. É uma nova maneira de se apresentar, de dizer quem realmente nós somos. Então vejam, aqui está falando, né? Isso é fundamental no campo moral. Isso é chamado de caráter, que indica uma integridade básica, um modo de ser, quem nós somos, um modo de agir, o que nós fazemos, e que se fundamentam em pressupostos básicos que nós assumimos. A nossa personalidade, né? E daí vem a palavra também ética, ethos, que é um estilo específico de cada indivíduo, na sua identidade central e no seu comportamento. Uma coisa importante é que o nosso comportamento, ele é reflexo daquilo que nós temos no nosso coração, da nossa motivação, da nosso mover, o que move a nossa vida. Vejam, meus irmãos, nós temos muitos estudos que mostram o comportamento humano, que fala sobre, inclusive, né, a motivação, a autodeterminação, enfim, né, as necessidades psicológicas básicas. São teorias, são estudos que vão mostrar para nós o quanto nós precisamos realmente entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo. E a Bíblia nos traz resposta para tudo isso, porque a palavra de Deus, é o Criador, é o nosso Deus falando conosco, é o nosso Pai Celestial, amorosamente, não só demonstrando, mas agora falando conosco, através da sua palavra. Então vejam,
fatores internos e fatores externos, né, que vão ajudar, que vão nos mover, que vão nos conduzindo, ou melhor, que nós vamos conduzindo na nossa vida, o que nós vamos plantando e colhendo, o que nós vamos realmente mostrando, dando testemunho para as pessoas que também são influenciadas por aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos sentindo, que nós estamos nos relacionando, porque o relacionamento com Deus e com as pessoas também interfere nesse nosso modo de agir, de pensar, no nosso caráter, na nossa personalidade. Por isso que nós somos um corpo que um ligado ao outro vai um fortalecendo o outro. Quando Paulo diz no começo do versículo do capítulo 4, viver de modo digno do evangelho a que fosse chamado, é justamente isso. Se você está ligado a este corpo, o corpo de Cristo, não dá para viver como se fosse de outro corpo. É aqui. Nós estamos já ligados pelo sangue de Jesus. Nós somos irmãos de sangue, do sangue precioso de Jesus. Então nós temos que viver conforme essa realidade, essa nova realidade, essa nova identidade, esse novo caráter. Vejam, no texto que nós estamos vendo aqui, o texto básico do versículo 22 a 24, ele fala exatamente isso. No trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, né? E de uma vez por todas, porque o chamado é eficaz. Vejam aqui no final da lição, da página 1, fala assim: um fator absoluto na identidade do ser humano, de acordo com a palavra de Deus, é o fato de ter sido ele criado à imagem e semelhança de Deus, do Criador. E o afastamento, né, do Criador nos traz dificuldade, nos traz grande sofrimento. Por quê? Porque nós temos que respeitar a natureza, não é o que a gente fala? Olha, respeite a natureza, cuide da natureza. Então vamos cuidar da nossa natureza também, né? A começar de nós mesmos. Vamos pensar assim. E aqui ele fala, né, que tem muitos traços nossos que apontam para o Criador. Então, nosso Deus, ele tem amor, ele traz para nós essas características do nosso caráter. Amor, alegria, fidelidade, benignidade, bondade, justiça, mansidão, perseverança. Então, de onde vêm essas virtudes, se não do Criador mesmo? Vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses, aqui um pouquinho à frente. Colossenses 3, versículo 9 e 10. Ele fala assim, olha: não mentais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não tem como fugir disso. Ah, mas eu não quero saber disso, eu não quero saber de Deus. Meus irmãos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não tem como fugir disso. Ah, eu não acredito, eu não aceito, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos que orar. Se nós temos alguma dúvida, se alguma pessoa querida está longe do Senhor, vamos orar para que Deus aquiete o coração, para que Deus esclareça, né? E pela sua graça o conduza à salvação, porque a nossa salvação nem depende de nós mesmos. Nós somos miseráveis pecadores. A queda distorceu, quebrou essa imagem, não respeitou, né? Não respeita mais a natureza, o que é o normal, o que foi perfeito, o perfeito varão, né? Ele infelizmente, né? Ele que caiu em tentação, Adão e Eva caíram em tentação e corromperam. E a partir daí, nós temos o quê? A volta para Deus, que é através de Jesus. Aqui fala, né? O cristão, porém, aquele que foi trazido de volta para o Criador,
por meio de Cristo, restabelece seu caráter à imagem do Criador. Ele é refeito para Deus por meio de Jesus. Então nós só temos como resgatar a natureza, a nossa natureza, em Cristo Jesus. E Paulo afirma que os que são chamados para a vida, pela sublime e secreta vontade de Deus, nós não entendemos mesmo, não tem como entender a soberania de Deus, mas nós aceitamos, nós entendemos pela fé e pela graça que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é o melhor para todos nós. Então, por meio de Cristo, e aí recebe a graça de serem conformes à imagem de seu Filho, que está lá em Romanos 8, 29. Vamos abrir em Hebreus 10. Hebreus 10, no versículo 19 em diante. Hebreus 10, 19 em diante. Então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Vejam, o que Jesus fez por nós, a justificação, mas e nós, a nossa santificação? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Fé, vamos lá, o que é fé? Olha o versículo 11, 1. É a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Então tem coisa que a gente não sabe explicar, mas a gente nem tem como explicar. Mas pela fé, nós aquietamos nosso coração humildemente e entregamos nas mãos de Deus e vamos vivendo da melhor maneira possível. Agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus mesmo, do nosso Pai, do nosso Criador. Então veja, aproximemo-nos dessa forma, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa santificação, da nossa comunhão entre os irmãos. Vejam, infelizmente, nós ainda temos que ficar nessa situação de recomendações por conta da pandemia, mas o ideal é que nós estejamos juntos, cada vez mais juntos. Se não dá presencialmente, online, pelo WhatsApp, várias formas. Por quê? Para nós nos estimularmos ao amor, às boas obras, para nós conseguirmos guardar firmes a nossa confissão, a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus. O primeiro item fala assim, o contexto. Qual o contexto? O contexto de Paulo ao escrever Éfesos, Ele coloca o seguinte, que Paulo tem claro o objetivo de mostrar àqueles irmãos como uma nova vida conquistada por Jesus afeta a vida de um cristão. Vamos ver lá Efésios 1, como eu tinha falado, eu citei, mas não li. Então, volta lá em Efésios, capítulo 1. Como é que afeta? Veja o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. O que é ser santo? Irrepreensível perante ele e em amor nos predestinou. Nós somos objeto de amor de Deus. Mas Raquel, eu não me sinto amado, mas você é amado por Deus. Deus ama, nos ama. Deus deixou Jesus. O pecado é tão grave que Jesus morreu na cruz por nós, levou toda a condenação, que nos separava do amor de Deus, e em Cristo nós somos aproximados, e isso muda tudo. Efésios 1:12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha o versículo 15, por isso
Também eu, Paulo, né? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, aí ele fala, não cesso de dar graças a Deus por vós, mas vocês têm que se esforçar. Lá no versículo, no Efésios 2:1, ele fala assim, olha, vocês têm que se esforçar a viver uma vida nova, essa nova identidade, por quê? Olha, Efésios 2:1, porque Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha o versículo 4, vocês estavam mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A gente tem que se sentir amado, mas Raquel, eu tenho dúvidas. É normal ter dúvida, por vezes alguns têm, eu já tive também, mas quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, Deus vai me mostrando, através da palavra e através do dia a dia da minha vida, mesmo nas dificuldades, nas lutas, como Deus me ama. Como Deus te ama. Tem até um cântico, né? Deus me ama tanto assim, sim, como me ama tanto assim, né? Então, por causa do amor de Deus, nós o amamos. Então, é a correspondência mesmo. Então, aqui na página 2, no finalzinho do contexto, fala assim, Paulo resume essa verdade da seguinte forma, a de que o cristão é uma nova pessoa, tem uma nova assinatura e, portanto, deve abandonar suas práticas pecaminosas do passado, erros comuns de homens que se afastaram do Criador, práticas corrompidas que levam à destruição do corpo e da alma, forjadas pelo engano, e assim se revestir dessa nova roupagem, um novo modelo, totalmente costurado, esterilizado, né? Ele está usando uma figura de linguagem, por Ele mesmo, o Criador em Cristo Jesus, para que a renovação da roupagem aconteça. É preciso o quê? Uma renovação do espírito do entendimento, uma nova visão da realidade. Meus irmãos, nós estamos despojando do velho homem, renovando o nosso entendimento. Se eu não ler a Bíblia, como que eu vou entender? Se ninguém me explicar, como eu vou entender? Por isso a escola dominical, por isso o estudo bíblico, por isso os treinamentos que nós temos de evangelismo, fé em ação. Gente, uma bênção. Parabéns para os adolescentes que vieram em peso. Gente, isso é uma bênção. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. O que podemos aprender? Olha aí o item 2. Um novo caráter para Deus requer abandono do velho homem. Então, é passado, eu não vou mais fazer aquilo que eu sei que desagrada ao Senhor. Se tem algum pecado, aliás, nós somos pecadores, mas às vezes tem pecados que têm que ser tratados. Desavença com os irmãos, desavença em casa, desrespeito, falta de consideração. Às vezes são coisas mínimas, às vezes são coisas maiores, com maiores consequências. A primeira coisa que nós sabemos, né, que devemos fazer é nos sujeitar a Deus, mas também nos sujeitar-nos a nós mesmos. Quer ver? Olha, aqui em Efésios 5, no versículo 21, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós já falamos sobre isso, o temor, até mesmo medo. Medo, eu tenho medo de magoar o irmão, eu tenho medo de magoar minha família, meus amigos, meus filhos, meu marido. Eu tenho medo, né? O temor, o medo de certa forma até nos protege de recuar quando nós precisamos recuar, de não avançar. Às vezes a gente está avançando e de repente nós temos que recuar, para não magoar, para não deixar que ninguém se perca e assim por diante. Logo a seguir nós temos aí o cristão, como deve ser o nosso lar. Enfim, Paulo fala sobre isso, queridos, trate do seu passado. O que passou, passou, mas nós temos que tratar, nós temos que nos despojar, nós temos que limpar
o que está sujo, enfim, né? Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Fazer os ajustes necessários para que a gente realmente viva essa nova identidade. O item 2 fala que o novo caráter abandona imediatamente este estilo emancipado, apóstata, pecaminoso de vida. O cristão, ele busca entendimento, ele busca em oração e ele vai realmente mudando as suas formas erradas de ser. Quem mentia não mente mais, quem é desonesto não é desonesto mais. Quem era explosivo, pavio curto, enfim, mas é o meu jeito de ser. Claro, personalidade pessoal é uma coisa, mas a Bíblia fala que todos devem ter domínio próprio, mansidão, alegria, paz. Então vejam, o modo, aqui nós vamos ter que ler Romanos 6, volta lá em Romanos 6. Para a gente entender exatamente isso, Romanos 6, Paulo falando, né? No caso ali aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como nós vamos viver ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? E aí no versículo 4 ele termina assim: assim também andemos nós em novidade de vida. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, nós temos que andar em novidade de vida. Vejam, e aí o versículo 6, sabendo isso, Raquel não sabia. É interessante isso, porque existem regras da sociedade que são colocadas para nos proteger. Vou dar um exemplo bem simples. As regras de trânsito têm mudado, ou estão para mudar, enfim. Uso de cinto de segurança, uso de cadeirinha das crianças, enfim. Eu não vi ainda as mudanças, né? E as que estão para acontecer, os que já aconteceram. Então eu vou falar assim, olha, então eu não vou usar cinto de segurança, não vou pôr cadeirinha em criança, porque eu não sabia. Mas, queridos, eu não sabia por quê? Porque alguém tem que vir me falar, ou eu tenho a responsabilidade de buscar essa informação para proteger as crianças que estão ali no carro, enfim, né, na condução. Então vejam, eu tenho a obrigação, cada um de nós tem a responsabilidade, a obrigação de buscar saber. E uma vez sabendo das regras, das normas, segui-las, para que tudo fique bem, ninguém se acidente, ninguém se machuque. Aqui, ele coloca exatamente essa situação, muito simples. Sabendo isso, vocês sabem. Nós sabemos o que está certo e o que é errado. E aí, vem o versículo 11. Assim também, vós considerai-vos. Considerai-vos o quê? Mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora vocês já são salvos, não tem mais como voltar, porque isso não vem de vós, é dom de Deus. Você já ganhou esse presente. E agora, o que você faz com o presente? Vai jogar fora? Vai desprezar um presente que Deus te deu, que muitos não ganharam, mas você ganhou? E aí? Olha o versículo 13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós temos que ser uma bênção para nós mesmos, nas mãos de Deus e para as pessoas. Por que para nós mesmos? Para a gente não sofrer. Para que sofrer? Poxa, o pecado só traz tristeza, envelhece os ossos. A gente sabe disso. Então, para que isso? Para que perder tempo na vida? Eu fico pensando muito na história de Salomão, na vida de Salomão, um menino maravilhoso, um jovem sábio, rico, tinha tudo para dar certo e deu, né? Foi sábio na condução naquele julgamento daquelas duas mulheres, daquelas crianças, enfim, né? Deveria ser bonitão, né? Porque muitas mulheres, enfim. Mas ele poderia ter sido assim, muito mais uma bênção, não trazer tristezas, né, como trouxe,
por vezes, né, por conta de problemas de idolatria de muitas mulheres, enfim, aquela confusão. E ele escreve isso, ele até expressa isso em Eclesiastes, né, tudo é vaidade, enfim. Então vejam, a gente tem que pensar nisso, como nós estamos levando a nossa vida diante de Deus. Porque aqui fala, o modo de operação do pecado é um engano. Jeremias 17:9 fala, né, que o pecado ludibria o coração, e o coração do homem é enganoso. Então, nós precisamos entender que nós estamos enganando a nós mesmos por vezes. E lógico, sofrendo e fazendo outras pessoas sofrer desnecessariamente. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos amados do Pai. Nós nos amamos. Então, vamos seguir adiante. Nessa perspectiva de Deus, de que Deus quer ser glorificado, Deus quer ser amado, porque Ele nos ama, porque Ele é amor. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele se relaciona com os seus filhos. Ele quer buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele fala, nunca vos abandonarei. Então, que a gente não abandone os caminhos do Senhor. E aqui o item B, na página 3, fala assim, um novo caráter para Deus requer um novo espírito de entendimento. Nós somos convidados a entender o que é ser cristão. É ser feliz, entristecidos, porém alegres. Tudo posso naquele que me fortalece, fortes, vigorosos, avante. Queridos, nós estamos terminando um ano terrível de pandemia, mas estamos aqui, vitoriosos por muitas coisas que nós conseguimos superar este ano. Sim, nossas crianças estão aí, nossos idosos, nossos queridos, nossa família, nossa igreja, atuante, cheio de planos e planejamento de ação social, de evangelismo, envolvendo toda a comunidade, né? Enfim, desde o mais idoso, as crianças, todos envolvidos aí, o Fé em Ação, né? Um projeto maravilhoso da nossa igreja. Então vejam, aqui fala, né? Uma cosmovisão cristã é uma maneira de ver o mundo biblicamente orientada. E aí, em relação a todas as estruturas sociais, culturais, econômicas, científicas, religiosas, enfim, tudo, nós vamos conduzindo a nossa vida biblicamente. E o item C, o novo caráter para Deus requer então um revestimento especial de um novo homem. Meus irmãos, aqui no versículo 24 fala, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí ele pergunta assim, quais são as roupas de um novo caráter? Quais são essas roupas? Ela reflete o quê? Jesus. Ela reflete de uma nova vida que é exatamente uma vida de gratidão daquilo que nós éramos, onde nós estávamos e onde nós estamos agora. Eu gosto muito, e aí está o versículo, Salmos 40, né, que é Davi falando, né, oração para livramento, que ele espera confiantemente, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama, de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Vamos ver lá Romanos 8, 29. Fala assim, o 28 a gente gosta também, vamos lembrá-lo. Sabemos que todas as coisas, mesmo a pandemia, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus te ama muito, Deus me ama muito. Então, Ele quer ser amado, sabe, gente? E aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Então, por quantos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem, parecidos com Jesus, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão legítimo de Jesus, nosso Pai Celestial. Vamos ler também 1 Pedro 1:10. 1 Pedro 1, versículo 10, fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais acerca da graça a vós outros destinada. Pela graça nós somos salvos, nós somos feitos irmãos, nós somos feitos corpo, membros dos outros, amados do Pai. Vejam a conclusão: o cristão é transformado pela graça em uma nova criatura, lindos para Jesus, e consequentemente revela um novo estilo de vida, um novo caráter, uma nova ética, uma nova moral. Ele não mais se prende ao pecado, às práticas enganosas dele, mas as abandona com veemência, abandona firme: eu não quero mais isso. Mas por ter um novo entendimento espiritual, claro, discernimento sobre a realidade, ele busca as virtudes na pessoa de Jesus e se molda a partir delas. Meus irmãos, aplicação: em quais áreas você ainda precisa trabalhar seu caráter? Como você se vê quando comparado a Cristo? Nós estamos cada vez mais parecidos com Jesus? Quais virtudes dele você mais gostaria de manifestar? Faça uma lista de 3 áreas que precisam de mudança em sua vida, para as quais você precisa revelar o novo ethos, a nova ética, esse novo caráter em Cristo Jesus. E depois ore sobre isso e peça a Deus que o capacite para a mudança. E procure a ajuda do seu pastor, aqui dos seus pastores. Nós temos 2 pastores aqui, 3, né? Porque tem o Nathan também. E se for preciso, presbíteros, diáconos, liderança, irmãs, irmãos, enfim, nós precisamos uns dos outros. Vamos ler Colossenses? Eu gosto de terminar sempre com um versículo. Colossenses 3. Colossenses 2. 6 e 7. Ora, né? Concluindo, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? E que neste Natal, neste Ano Novo, a gente possa confirmar isso, essa alegria de ter Jesus, que nasceu no Natal e que morreu na Páscoa, como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. E que a gente seja lindo, como Jesus é lindo. Que a gente seja cada vez mais belo. Que a gente exale o perfume de Cristo. Que a gente seja luz, como Jesus é a luz do mundo para nós. Que a gente seja luz também para as pessoas que a gente convive, os nossos amigos, família, e que a gente tenha um Natal e um Ano Novo muito feliz com Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esta lição. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Abençoe nosso Natal, nosso Ano Novo. Obrigado por este ano, Senhor, um ano tão diferente que nós nunca imaginávamos que nós íamos viver. Mas o Senhor esteve conosco o tempo todo, nos sustentando, nos fortalecendo, nos corrigindo, enfim, nos moldando, Senhor, e que realmente possamos ser parecidos cada vez mais com Jesus. Abençoe esse dia que é o dia do Senhor, abençoe, Senhor, a cada família da nossa igreja, a nossa liderança,
as nossas crianças, ó Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, livra-nos de todo mal. E é o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.